Olá pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo num livro que está dando o que falar no mundo todo, A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. A ideia central dele é que lá por volta de 2010 aconteceu uma coisa muito séria com a infância, uma mudança radical até perigosa, e que só agora a gente está começando a entender o tamanho do problema. Para começar, o autor já chega com uma pergunta que é um soco no estômago. Pensa comigo. Um bilionário da tecnologia bate na sua porta e oferece para o seu filho de 10 anos uma passagem só de ida para Marte, a primeira colônia humana. Ele diz que criança se adapta fácil, que é uma chance única na vida e pior, que todos os amiguinhos dele já estão indo. E aí, você deixaria ele ir? A resposta, claro, é de jeito nenhum, né? Seria uma loucura. Só que a grande sacada do Haidt é que, de um jeito metafórico, foi exatamente isso que a gente fez. Ali por 2010, a gente deu um smartphone na mão das nossas crianças e mandou elas para um lugar totalmente novo, estranho, sem supervisão nenhuma, o mundo virtual. É como se fosse uma colônia digital, sabe? Com regras que a gente não entende, perigos que a gente nem imagina e, o principal, sem a gravidade do mundo real para manter os pés delas no chão. Tá, mas o que aconteceu de tão grave assim em 2010? O autor chama esse momento de a grande reconexão digital. Foi quando a adolescência mudou, tipo da noite pro dia. Vamos dar uma olhada nas provas disso. Olha, não foi uma coisa só. Foi o que o autor chama de tempestade perfeita de tecnologia. Pensa na sequência. 2007 chega o iPhone e com ele a internet no bolso. Em 2009, o Facebook e o Twitter criam os botões de curtir e retweet e de repente a vida social vira uma competição por popularidade. Aí, em 2010, as câmeras frontais viram padrão, a internet rápida e as lojas de aplicativos bombam de vez. Pronto, em pouquíssimo tempo, a vida social de uma geração inteira foi sugada para dentro das telas. E o resultado dessa tempestade toda? Bom, os números são de arrepiar. A partir de 2010, os gráficos de depressão em adolescentes que estavam estáveis há anos, de repente, disparam, sobem feito um foguete. E o aumento é ainda mais brutal entre as meninas. É uma mudança muito drástica que acontece exatamente na mesma época. A coincidência, né? É difícil de ignorar. E não é só diagnóstico de depressão, não. O negócio fica ainda mais pesado. Se a gente olhar para o grupo mais vulnerável, as meninas de 10 a 14 anos, as idas ao hospital por automutilação praticamente triplicaram entre 2010 e 2020. A gente não está falando de uma tristeza passageira, a gente está falando de sofrimento real, físico, que leva uma criança para o pronto-socorro. E aí você pode pensar, mas isso é coisa dos Estados Unidos? Só que não. Os dados mostram exatamente o mesmo padrão em tudo que é lugar. Nos países de língua inglesa, nos países nórdicos e tendências bem parecidas aqui na América Latina também. Isso é um sinal muito forte de que a causa não é um problema local, e sim algo que todas essas crianças do mundo todo passaram a ter em comum mais ou menos na mesma época. E o que foi? Uma infância vivida através do celular. Tá, mas como é que um aparelhinho, um celular, pode causar um estrago desse tamanho? O Haidt explica que isso acontece por 4 motivos principais, 4 prejuízos, como ele chama. Primeiro, a privação social. A conversa cara a cara, olho no olho, foi trocada por uma conexão online, que é muito mais pobre. Segundo, a privação de sono. As telas ficam ligadas no quarto e roubam horas de descanso que são essenciais. Terceiro, a nossa atenção fica em pedaços. É notificação o tempo todo, impossível se concentrar de verdade em alguma coisa. E por último, o vício. Os aplicativos são desenhados para isso, para prender a nossa atenção e não largar mais. Mas olha só, a história não é só sobre o que os celulares trouxeram de ruim, é também sobre o que eles levaram embora. Essa é a outra metade do quebra-cabeça do Haidt. Ao mesmo tempo que a gente mergulhou de cabeça na infância do celular, a gente deixou para trás a infância da brincadeira. Aquela que era fundamental para a criança crescer forte e saudável. E a diferença entre as duas é brutal. Pensa na infância da brincadeira. Era no mundo real, era com o corpo, com ralar o joelho, com desafios de verdade que te ensinavam a ser forte, a ser resiliente. Agora, a infância do celular, ela é virtual, ela não tem corpo. A gente acabou criando uma situação muito bizarra. A gente super protege nossos filhos no mundo real, não deixa fazer nada. Nós, no mundo virtual, a gente larga eles completamente sozinhos e desprotegidos. Isso tem tudo a ver com um conceito que é central no livro, a antifragilidade. É uma ideia genial. Pensa numa árvore.
Se ela crescer dentro de uma estufa, sem ventos, sem desafio nenhum, ela fica fraca. Na primeira ventania, ela quebra. A árvore precisa do vento para criar raízes fundas e fortes. Crianças são antifrágeis. Elas são como as árvores. Elas precisam de pequenos estresses, de frustrações, de desafios para fortalecer o sistema imunológico da mente delas. E essa busca por um pouquinho de risco, de aventura, isso não é um defeito da criança, não. É o contrário. É como ela vem programada de fábrica. O próprio Haidt diz, e olha que frase forte, crianças e filhotes procuram emoções fortes. Precisam delas para superar seus medos de infância. É assim que o cérebro deles aprende a explorar o mundo, a ganhar confiança e a se virar sozinho depois. E essa nossa fobia de risco acabou mudando até o jeito como a gente cria os filhos. O autor usa uma metáfora ótima. Antes, os pais eram mais como jardineiros. Eles preparavam o solo bom, davam água, sol e confiavam que a planta ia crescer e florescer do seu jeito. Hoje, muitos pais viraram carpinteiros. Eles querem medir, cortar, lixar e montar a criança para que ela saia um produto final perfeito. Só que essa pressão toda gera uma ansiedade enorme, tanto nos pais quanto nas crianças. Ok, o diagnóstico está feito. E vamos ser sinceros, ele é bem pesado. Mas calma, o livro não é só para deixar a gente deprimido. Pelo contrário, a parte mais importante é agora, a das soluções. Então, vamos ver o que a gente pode fazer, todos nós juntos, para trazer a infância de volta. E a pergunta que não quer calar é, e agora? Como é que a gente vira esse jogo? O que nós, como pais, como educadores, como sociedade, podemos fazer para dar para essa nova geração a infância que eles merecem e precisam para crescer bem? A primeira coisa que a gente precisa entender é por que é tão difícil resolver isso sozinho. Sabe aquela sensação de, se só eu fizer não adianta nada? Isso tem nome. É um problema de ação coletiva. Se só o seu filho não tem celular na turma, ele fica de fora. É péssimo. Mas e se ninguém na turma tiver? Aí a regra do jogo muda completamente e todo mundo ganha. A solução, então, não pode ser só sua, tem que ser de todo mundo. Então como é que a gente resolve esse problema coletivo? O Haidt propõe um plano com 4 regras, 4 normas para a gente adotar como sociedade. Anota aí. Regra 1, nada de smartphone antes do ensino médio. Regra 2, nada de redes sociais antes dos 16 anos. Regra 3, escolas totalmente sem celular. E a regra 4, que amarra tudo isso, muito mais independência, mais brincadeira livre e mais responsabilidade no mundo real. As escolas, nesse ponto, são fundamentais. E não é só proibir o celular na sala de aula, não. É uma política de celular guardado o dia inteiro, em armários ou naquelas bolsinhas. E o mais importante, usar esse tempo que a gente ganha de volta para ter mais recreio, com menos regras, criar clubes de brincadeira depois da aula e até pensar em parquinhos mais criativos, com peças soltas, tipo pneus e tábuas, para a criançada inventar. E para os pais, a mensagem principal é: você não está sozinho nessa. A ideia é adiar o smartphone o máximo que der. Quem sabe começar com um celular bem básico que só liga, ou um smartwatch só para comunicação? É também dar o exemplo, né? Desligar as nossas próprias notificações. Mas o mais poderoso de tudo é se juntar com outros pais. Converse com os pais da turma do seu filho, façam um pacto. É assim, em grupo, que a gente muda a cultura. Na prática, como seria esse caminho? Poderia ser tipo um mapa, um passo a passo para ir dando mais independência para eles? Por exemplo, com 8 anos, a criança já pode brincar na rua, no quarteirão, sem um adulto em cima o tempo todo. Com 10, ela já pode ir na padaria sozinha, ter pequenas tarefas. Com 12, pegar um ônibus com um amigo. Com 14, quando começa o ensino médio, ganha o primeiro smartphone. E só lá pelos 16 anos, a permissão para entrar em rede social. É um processo, sabe, que vai construindo confiança e responsabilidade aos poucos. E com isso a gente volta lá para o começo, para aquela história de Marte. A gente, de certa forma, mandou uma geração inteira para um planeta estranho, sem pensar no que ia acontecer. A pergunta que o livro deixa no ar para todos nós é: a gente está pronto para fazer o esforço de trazer essa geração de volta para a Terra, para a gente reconstruir uma infância com os pés no chão no mundo real, cheia de brincadeira, de independência e principalmente de conexão humana de verdade? Porque se a gente quiser, a hora de começar a agir juntos é exatamente agora.